Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje é dia 28 de abril de 2025. Forças ucranianas lutam em Kursk. Putin recruta moradores de rua. Quero convidá-los, inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com as suas redes sociais e façam seus comentários. E a você que não é inscrito, convido a inscrever-se no canal, porque aqui você vê a verdade. Bom pessoal, eu já falei um pouco, muito breve, aqui também não vai ser muito longo, mas eu fiz questão de colocar Kursk, aqui eu vou falar um pouco mais completo. Falei no vídeo anterior, tá? Sobre Kursk. Por que isso? Porque muitas pessoas estão dizendo, não, mas a Ucrânia ganha isso, ganha aquilo, mas ela perdeu Kursk. Ontem estavam dizendo isso. Por que eles estavam dizendo isso? Porque eles assistiram canais pró-russos, canais dos propagandistas, canais pró-Rússia, né? E que fazem a propaganda russa, né? Quem faz isso na realidade. Então, sem crítica, vocês podem assistir o canal se quiseram, mas vocês sabem que eu tenho um lema. O lema aqui do canal é a verdade. Aqui você vê a verdade. Então, agora aqui estou mostrando, de fato, a realidade da verdade. Que quem emitiu uma nota, eles chamam de relatório, foi o Kremlin. O Kremlin disse, através do Dmitry Peskov é o porta-voz do Kremlin, ou seja, o porta-voz do ditador da Rússia. E ele que divulgou que Kursk já estava resolvido, eles pegaram as últimas 2 ou 3 vilas, não me lembro bem, de Kursk e os ucranianos já tinham sido expulsos. O que é uma mentira, né? Houve uma contradição aí com respeito a um comandante da Rússia, que acho que não falaram para ele, o Putin não combinou com ele, ele falou a realidade no relatório que ele fez, mandou e tornou-se público. Ou talvez porque, como tinha muitos comandantes presos que não informavam a verdade, aconteceu isso na região de Kupiansk, né? E aí foram presos, foram afastados. Então, ele acho que fez a questão de mostrar a verdade também. Finalmente, a Rússia tem uma pessoa que fala a verdade. Mas eu acho que ele fala porque não sabia da informação. Então, é um comandante russo. Esse comandante, ele é um comandante em exercício da Brigada 810, da Brigada Russa, da Frota do Mar Negro. Então, são os fuzileiros navais dele que estão lutando lá na região de Kursk. E ele informou ao presidente russo, Vladimir Putin, por escrito, fez um relatório, tornado público, como eu já disse, que grupos dispersos e soldados individuais das Forças Armadas da Ucrânia ainda lutam na região de Kursk. Ele falou dispersos e tal, acho que essa é a parte da mentira que ele falou, porque lá tem unidades inteiras defendendo as posições já consolidadas dentro do território da Rússia, Kursk, né? Então, eles dizem que eles ainda lutam na região de Kursk, falou o comandante russo. Mas ele disse também, eles serão destruídos em breve. Aí está fazendo aquela gloriosa bravata. E ele também, na realidade, ele informou isso a RIA Novosti, que é uma agência de notícias da Rússia, que é controlada pelo governo russo. Então, vieram essas duas versões contraditórias. A do Putin, que foi lançada ainda no sábado, já sexta-feira à noite começou-se a falar isso, mas eles já oficializaram, publicou na agência TASS, que também é uma agência de notícias russas, mas a declaração é contraditória. As duas declarações, ou seja, do porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, que veio a público falar para a imprensa no microfone e dizer que a província de Kursk é a região de fronteira parcialmente controlada pela Ucrânia desde agosto do ano passado, já não estava mais nem meio metro é por minha conta, controlado pela Ucrânia. E o comandante veio ontem, né, um dia depois, dizer justamente ao contrário. Não sei se ele sabia da nota do Kremlin, não sei se ele sabia. E está existindo hoje um confronto. Muitos generais estão sendo presos, e porque eles têm culpa das derrotas da Rússia, por eles não terem conseguido vitórias substantivas, né? Então está existindo uma encrenca, uma bronca aí entre as partes, né? E
Então as tropas ucranianas continuam as operações defensivas, ativas, na região de Kursk e também na região de Belgorod e na região de Briansk. O presidente Zelensky veio a público em 27 de abril, que foi ontem, por causa desse desencontro das informações russas. Acredito que ele não tinha conhecimento do que esse comandante russo falou, mas ele veio dizer que não, nós estamos lá, estamos lutando e não temos intenção de sair tão logo. Então, na realidade, a gente tem que reconhecer, né? Na minha avaliação, os combates são pesados, lá em Kursk e principalmente também na região de Pokrovsk. Toda aquela região Donetsk, e outras cidades, Toretsk e Chasivyar, que era muito pesado, está mais fraco agora, está mais xoxo. Então, essa é a situação em Kursk, né? Quis esclarecer mais a fundo para que vocês entendam que os russos não conseguiram retomar toda a província de Kursk. Bom, agora temos a questão, o Putin está alistando no exército moradores de rua. Mas de onde são esses moradores de rua? Eles são das regiões ocupadas pela Rússia na Ucrânia. Agora vamos ver também o que significa o conceito de morador de rua. Tem de fato que é uma minoria, que não é uma quantidade para ele ter lá 1.000 pessoas, 2.000 pessoas nas tropas dele, mas ele está pegando essas pessoas também. Então os soldados russos estão patrulhando as ruas e para justamente recrutar essas pessoas. Primeiro os moradores de rua dos territórios ocupados, aqueles que circulam sem documento, eles forçam a eles, obrigam eles a assinar um documento, um contrato com o exército da Rússia para irem para o front, né? Falando uma palavra em inglês, para o front de batalha, né? Mas por que ele faz isso? Porque falta gente. Ele assinou aquele decreto para recrutar 160.000 militares, mais novos militares para o exército da Rússia. Ano passado ele fez para 150, agora ampliou esse ano para 160.000. E o problema é que ele não está conseguindo. Até agora não preencheu nem 10.000 e já está com déficit de perdas todo mês em torno de 40 a 45.000 militares. Ou seja, então a coisa está feia para a Rússia. Ninguém quer ir brigar nessa guerra particular do Putin, né? Agora é o seguinte, o Putin deu até 1º de setembro para todos os ucranianos das áreas ocupadas que joguem o passaporte ucraniano fora e eles peguem o passaporte russo. Eu quero esclarecer, passaporte, eles chamam lá, é passaporte mesmo, mas não é passaporte para viagens internacionais. Eles têm um passaporte interno ainda desde o tempo da União Soviética, foi mantido, que é o nosso equivalente à nossa carteira de identidade aqui no Brasil. E esse passaporte, porque ele tem folhas, tudo, porque no tempo da União Soviética, e na Rússia ainda é assim hoje, você não pode simplesmente sair, pegar e viajar para qualquer lugar, vai se mudar de uma cidade para outra, não. Eles tinham que ter um carimbo, era consultado, o governo russo, ele consultava se tinha, o cara, por exemplo, é médico, ele queria sair de Moscou, por exemplo, e ir lá para São Petersburgo, ser médico lá. Eles iam ver se tinha falta de médicos lá, daí eles autorizavam. Se tivesse excesso de médicos, eles não autorizavam e a pessoa tinha que ficar na sua cidade. Para isso o passaporte era controlado nas estradas, tinha checkpoint e tal, ou seja, ninguém podia se deslocar assim. Algumas pessoas nas férias podiam ir, mas não são todas as pessoas que podiam se deslocar, enfim, nas férias. Então eles deram esse prazo até 1º de setembro para virar cidadão, ou seja, russo, cidadão ucraniano lá não é permitido mais. O que acontece? Eles estão agora indo já antecipadamente, antes de vencer isso, o exército russo está procurando para apresentar o passaporte russo. Você não tem? Então você vai servir o exército. Ou você assina o passaporte russo, dá o teu ucraniano para nós e nós vamos jogar fora isso, sei lá o que eles vão fazer, e aí você não precisa ir para o exército russo. Agora, se não fizer isso, e você está em idade militar, você tem que ir para o exército russo se você não quiser continuar sendo ucraniano. Porque aí você não tem documento. Os documentos da Ucrânia não são reconhecidos na Rússia. E o que você fica sendo na Rússia, na Ucrânia, né, numa Ucrânia ocupada, uma Ucrânia violentada, você fica
sem um documento você fica um cidadão apátrida. Você não tem direito nem a procurar trabalho lá. Então o Putin está forçando a barra de uma maneira criminosa, violenta, uma violência muito grande contra a alma das pessoas. É isso que está acontecendo. E ele então está colocando essas pessoas na marra para irem para a guerra contra o próprio ucraniano. Ele está forçando o ucraniano a lutar contra o ucraniano. É um criminoso. É um criminoso que não merece perdão e não merece piedade nunca. Obrigado a vocês que assistiram a este vídeo. Conto com vocês. Inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com as suas redes sociais e façam seus comentários. Deus abençoe você, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Inscrevam-se no canal, porque aqui você vê a verdade. Paz e bem, paz para toda a humanidade.